Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por vocês participarem desse clube de leitura dessa noite. Eu acredito que a gente vai sair com muito aprendizado. Quero agradecer a Tabata pela divulgação, o Mozart também que falou que ia divulgar, mas não entrou ainda. Quero agradecer a todos vocês que entraram, a Celina, a tia Cirlei, que vocês sejam muito bem-vindos e que tenhamos muito aprendizado essa noite. Né? Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela do nosso slide. Esse é o nosso sétimo encontro, né? Aí aqui eu fiz uma figurinha do cérebro com o coração ligando, achei bem pertinente. A gente começa com a figura do Daniel Goleman, que é o autor desse livro maravilhoso, que foi feito em 95, né? Tem muita gente que confunde, acha que ele ganhou o prêmio Nobel do ano, mas não foi. Quem ganhou o Nobel foi um tal de Daniel Hachman, que parece do Goleman. Até eu mesmo achava que foi ele que ganhou o Nobel, mas não. Quem ganhou foi outra pessoa, né? E ele escreveu, depois do que ele escreveu Inteligência Emocional, que é esse livro que a gente vai ver essa noite, ele escreveu muitos outros livros que eu acredito que são igualmente importantes. Inclusive, um que eu quero ler bastante, que é o Foco, né? Que às vezes a gente peca bastante por foco, então ele ensina um pouco a manter esse foco hoje em dia, né? É um livro muito moderno, como podem ver, é baseado um pouco depois da teoria das inteligências múltiplas proposta por Gardner. O que Gardner falava? Que existe várias inteligências que são cultivadas no ser humano. Porque até então, antes de Gardner ele propôs essa teoria na década de 80. E antes dele propor essa teoria, achava-se que a gente era apenas inteligente no sentido raciocínio matemático. Então, depois descobriu que existe outros tipos de inteligências, que aí aqui podemos ver outras aqui, que estão... Aqui está como 9, porque já na teoria dele já teve o 8, foram para 9, eu não sei quanto que está hoje em dia, mas eu consegui esse modelo aqui para retratar um pouco dessa teoria das inteligências múltiplas. Então, tem a inteligência naturalista, que é essa inteligência no sentido de biologia. A pessoa tem conhecimento da vida marinha, do oceano. Existe esse tipo de inteligência que são pessoas voltadas para a área de biologia, ecologia. Aí você tem as pessoas da linguística, que são pessoas da letra, escritores, comunicadores também, mas os comunicadores também usam outros tipos de inteligências. E aí você tem diversas outras inteligências, lógico, matemática, interpessoal, corporal sinestésica, que seria a dança, musical, existencial, entraria o filósofo aqui, visual espacial, que entraria arquiteto, entraria entregador de iFood, tem uma boa localização de onde entregar a sua mercadoria. Ele usa inteligência espacial. Quando ele não usa o GPS, ele usa um pouco dessa inteligência. Inteligência intrapessoal, que eu falei da inter, né? Interpessoal, e tem a intrapessoal. Essas duas inteligências que constituem a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é constituída de duas inteligências do modelo do Gardner, que é a inteligência intrapessoal e a interpessoal. Qual que é a diferença? A intrapessoal é voltada para dentro, é sentido de conhecer a si mesmo, de ter uma reflexão interna, e a interpessoal é você saber se comunicar bem. Os comunicadores têm muito essa interpessoal porque ele tem muito a ver com a comunicação em si, né? Então, essas duas inteligências aqui propostas na teoria das inteligências múltiplas de Gardner são a inteligência emocional que é citada por Daniel Goleman, né? E aí, do lado aqui, eu coloquei para vocês acho que eu vou aumentar um pouco os slides para a gente enxergar melhor. Deixa eu ver se consigo. Vocês conseguem enxergar melhor agora? Aqui vocês podem ver 5 domínios de inteligência emocional. O autoconhecimento que eu falei para vocês, que é um pouco da inteligência interpessoal, o controle emocional, a automotivação, o reconhecimento das emoções nos outros, que é a empatia, e a habilidade de relacionamento. Tudo isso forma um ciclo. Esses são os pilares do domínio da inteligência emocional. Então, se você quer saber se você está bem
emocionalmente, é você saber se você se conhece, se você consegue controlar as emoções, se você consegue se motivar para os seus projetos, se você consegue ter empatia e se você consegue se relacionar com os outros. Então, esses são os pilares da inteligência emocional, é o básico, né? Mas aí o livro vai propor muitas outras coisas, o livro é muito denso, né? Eu coloquei aqui, a divisão da inteligência emocional no sentido mais abrangente, não no sentido de interpessoal intrapessoal e interpessoal, mas no sentido dessas variantes, dessas 5 variantes, de certa forma, da inteligência emocional. Você vê que cada ramificação divide em diversas outras. Então, a inteligência emocional ela é muito ampla, assim como outros tipos de inteligência, né? A inteligência emocional, se você for ver, você tem a autoconsciência de si mesmo, né? Mas dentro dessa autoconsciência, você pode gerar uma reflexão, você tem uma sensação de equilíbrio, se você está indo mais para um lado do que para um outro, você tem uma percepção, você tem valores. Então, dentro de cada ramificação, você tem outras, né? Então, é uma coisa muito rica de ser explorado. É uma coisa muito bonita, né? Nós temos duas mentes. O livro começa por aí, né? Que é emocional e é racional. Isso também é tratado em outros livros, como o Rápido e Devagar, que a gente também pode começar, a gente pode ler no próximo ano do nosso clube. Essas duas mentes é o seguinte: a mente racional, a mente emocional, ela é automática, ela é mais, ela é mais imprevisível, ela vem de repente. Por isso que vem os surtos, a intuição, a decisão rápida. Então, ela é uma coisa mais rápida. A racional, não. A racional, ela é mais demorada. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem a emoção envolvida. Ela precisa envolver decisões e ela precisa pôr peso em cada coisa antes de decidir. Então, a racional, ela é lenta. Não que tenha que ser lenta totalmente, né? Tem pessoas que podem agir rápido, mas elas podem usar um pouco do emocional também. Mas, em tese, a emocional ela é automática. Você me xingou, eu já rebato, entendeu? É uma coisa meio quase instantânea, quase uma coisa primitiva, né? E então, esse modo rápido, você perde em precisão para ganhar em rapidez. Então, ele não é preciso. Você me xingou, mas por que você me xingou? Eu não vou racionalizar, entendeu? A mente emocional, ela revida automaticamente, enquanto que a racional ela vai pensar, bem, por que a pessoa me xingou? Deve ter um motivo por trás, será que eu fiz alguma coisa para ela? Então, a mente emocional, ela perde em precisão para ganhar em rapidez por questão de sobrevivência, porque os nossos antepassados, eles tinham perigos muito iminentes, né? Por exemplo, uma onça chegava, alguma coisa acontecia, ele tinha que ter uma resposta rápida. Então, aqui nós vemos nesse slide aqui, que primeiro vem os sentimentos e o pensamento vem depois. É assim que funciona a nossa mente. A nossa mente racional demora mais para registrar e reagir aos fatos, como eu falei para vocês. A mente racional precisa fazer um peso em cada situação, enquanto que a mente emocional, ela é mais intuitiva, ela é no bate-pronto, ela é muito usada, inclusive, nos debates que nós temos hoje em dia, nos debates políticos, a gente vê muito a inteligência emocional funcionando ou não, né? Porque eles têm que dar a resposta ali na hora. Eles não podem pensar então chegou lá o padre Kelmon, o que eu sei da vida dele? Então é mais ou menos isso que eles têm que trabalhar, tem que ser muito rápido. Então, o sentimento precede ou é simultâneo ao pensamento. É uma coisa muito rápida, gente. Como eu falei, isso tem a ver com a sobrevivência da gente. Os répteis, eles são muito mais emotivos no sentido de não ter o neocórtex, é uma região que nós vamos ver que ela fica na frente do cérebro, que é uma região que controla, que tem a parte da razão. Então, os répteis, ou até os mamíferos mais primitivos, eles não têm essa parte desenvolvida. Então, eles são muito emotivos no sentido de bate-pronto. Eles não pensam, eles agem imediatamente. Por isso que quem tem réptil em casa, tipo assim, cobra, né? Sabe que é muito mais perigoso que um cachorro. Por quê? Porque um cachorro já tem um neocórtex muito mais desenvolvido do que uma cobra. Então, ele tem muito mais empatia,
o cachorro ele é amoroso, porque essa evolução do neocórtex. Quando eu falo neocórtex, é a região frontal do cérebro, que a gente chama também de pré-frontal. Como aqui está escrito embaixo, a mente racional, em geral, não decide que emoções devemos ter. O que a mente racional pode fazer é controlar o curso de nossa reação. Então, assim, veio o sentimento, aí a mente racional ela pode parar e falar assim, bem, não vou agir pela emoção. Calma aí, ele fala assim, né? E aí a mente racional vai trabalhar no sentido de entender o que está acontecendo e qual é a melhor resposta que o indivíduo pode dar. Então, a mente racional hoje ele é muito importante. Apesar da mente emocional ter sido muito importante para a nossa sobrevivência, e é ainda, é a mente racional que nos dá civilidade. E aí nós vemos aqui que aqui agora envolve um pouco de Freud, gente, que é assim, o emocional, ele tem uma lógica diferente da racional, ele não é certo, errado, verdadeiro e falso, ele é uma coisa muito por associação e lógica, né? É muito pelas como as coisas são percebidas e não pelas coisas como as coisas são. Então, por exemplo, uma parte evoca toda uma sequência de pensamentos que às vezes não condiz com a verdade. Eu quero dizer isso, por exemplo, pessoas que às vezes têm, por exemplo, pessoas que têm mesmo um trauma, por exemplo, que em determinadas situações elas já atacam as outras ou então ficam deprimidas. Então, assim, isso evoca o passado emocional delas muitas vezes. E isso vem tudo à tona através do inconsciente, dessa parte emocional. Então, aqui nós vemos aqui que a mente emocional atua sobre muitas formas, feito uma criança, né? E quanto mais criança, mais intenso é o seu comportamento. É um pensamento categórico. É aquele negócio, eu quero ou não quero. Tipo assim, é preto ou no branco. Coisa que a razão não, vai dar uma coisa muito mais intermediária. Vai dar o equilíbrio, né? Então, e também existe o pensamento personalizado. O que é esse pensamento personalizado? Enquanto a gente, por exemplo, está dirigindo um carro, né? E aí você bate no carro. O que uma pessoa prudente que usa a razão vai falar? Bem, eu dirigi mal e bati no poste. Porém, uma pessoa emocionalmente abalada, ela não vai medir as consequências dela. Muitas vezes ela vai falar que o outro está errado. Então é isso que eu coloquei aqui. O poste veio na minha direção. É mais ou menos esse sentimento. Ah, é as pessoas que estão me denegrindo e tudo, e eu não estou fazendo nada, né? Então a pessoa fica cega com isso. Então é isso que o livro explica, que existe também na mente emocional um pensamento personalizado que é assim, eu penso dessa forma e acabo agindo dessa maneira, né? E leva como modelo. Outra característica também do modelo da mente emocional é que ela reage ao presente como reagiu ao passado, que é a questão do trauma, né? Por exemplo, tem umas certas situações que ela sente perigo, então, por exemplo, ela vê alguém armado, ela já começa a tremer, começa a gritar. Então, é uma mente... E às vezes não tem perigo nenhum, às vezes é um policial passando perto dela, sei lá, né? Então, ela sente um perigo ali, emocional, um perigo, assim, um perigo de sobrevivência, porque talvez ela tenha vivido algo parecido no passado. Então, é isso que a mente emocional muitas vezes costuma fazer. E essa reação costuma ser rápida e automática. E a pessoa acaba não percebendo, né? E aí não percebe, e aí a pessoa também não percebe o que valeu antes, agora não vale mais, porque nem sempre uma pessoa armada perto dela é um perigo, né? Muitas vezes pode ser uma segurança também. Então, cabe à mente racional daí fazer a reavaliação do fato, não é verdade? E existe um fenômeno na psicologia que chama racionalização. O que é essa racionalização? É assim, quando a mente emocional ela é tão ardilosa que ela acaba usando a razão a favor dela. Isso também é muito comum, né, em pessoas inteligentes, no sentido de, às vezes são inteligentes conscientemente, vamos dizer assim, intelectualmente, porém não emocionalmente. Então, ela usa a razão a favor dela. Então, ela faz todo um procedimento retórico, tudo, para justificar o que ela tem sentido no sentido a favor dela, né?
E aí, e às vezes isso é inconsciente. Então, a emocional arrebata a mente racional, colocando-a a seu serviço. Isso também é muito comum. Então, nós vemos aí no livro situações que a mente nos impõe, a mente emocional. Aí, gente, dando uma pausinha agora com um slide um pouco mais colorido, vocês estão gostando? Estamos com nove participantes, deixa eu ver se tem mais alguém entrando, não tem. Somos nós 9 mesmo. Vou falar um pouco do circuito neural do medo. O medo também é algo que aterroriza muita gente, porque o medo costuma paralisar as pessoas, né? Ou então fazerem as pessoas surtarem, né? Ou uma coisa ou outra. Ela entra muito nessa coisa de fugir ou correr, como fala? Ou a pessoa fica paralisada ou a pessoa foge de uma situação que não deveria. Então, apesar de hoje não haver um consenso sobre um circuito neural do medo, o livro ele trata no apêndice sobre essa visão à época, porque hoje em dia nós vemos, eu pesquisando, eu vi que existe muitas regiões no cérebro que são ativadas pelo medo, e não só uma. Depende do tipo de medo, existem vários tipos de medo. Existe medos, primeiro que existe medos conscientes e medos inconscientes, medos de coisas que a gente nem sabe que nós temos. Existe um trabalho na mente acerca de medos que nós nem temos consciência disso. Então, dependendo do tipo de medo, atingirá uma área específica do nosso cérebro, né? E tudo isso é realizado depois de atingir a amígdala cortical, que é essa, se vocês verem aqui no slide, que é essa, essa coisinha aqui, que está apontando a amígdala, né? Porque o de cima é o hipocampo, que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, apesar do medo, muitas vezes nos paralisar e fazer a gente surtar, ele é fundamental. Por quê? Porque é o que costumam falar, né? É, o medo, ele faz a gente ter precaução. Então, ele também tem uma reação de sobrevivência. Nada assim que acontece na gente hoje em dia, de ataques, assim, tipo de medo, de ansiedade, de depressão, à toa, né? São tudo recursos da mente para poder fazer a gente sobreviver, né? Em situações que na época era muito bate pronto, coisas que hoje em dia nós não enfrentamos mais onça, né? Mas enfrentamos outras coisas, enfrentamos tarefas escolares, enfrentamos vestibular, concursos, o chefe no serviço. Então, esse medo que é primitivo pode muitas vezes nos atrapalhar no dia a dia, né? Mas ele é fundamental, sim, porque ele nos dá uma certa precaução. Então, um certo grau de medo ele é importante. E o livro deixa muito bem claro isso. As emoções não são para serem extirpadas, né? Muitas delas são importantes, né? Como o medo, como um certo grau de ansiedade é importante, um certo grau de depressãozinha, não totalmente, assim, ter uma noção por exemplo, você perde alguém, você tem um luto, claro que você não pode ficar no luto, mas é saudável você chorar, muitas vezes, né? O que você não pode fazer é ficar naquele estado mais de um dia. Então, você tem que tentar se erguer, né? Isso que o livro fala, né? Aqui nós temos, eu falei para vocês que existe o medo inconsciente. O medo costuma gerar noradrenalina no nosso organismo, o que faz a gente ter ações no corpo inteirinho. Então, as pernas começam a ficar cheias de sangue, por quê? Porque precisamos fugir, né? As nossas mãos também são também equipadas de sangue para poder bater. O coração dispara. Então, tudo isso é propício pela noradrenalina, que é enviado pela amígdala para todas as partes do cérebro, dependendo do medo, né? E também existe a dopamina, que também é um dos hormônios emitidos quando a pessoa tem medo. E aí, a dopamina faz com que a gente tenha aquela atenção redobrada, né? A gente fica atento, fica olhando para todo quanto é canto, os olhos ficam se mexendo para todos os lados para ver se encontra perigo. Então, é assim como funciona o nosso organismo. Por que é importante ler um livro como esse, né, pessoal? Porque é um livro de autoconhecimento mesmo, porque a gente começa a conhecer como a gente funciona,
né? Como a gente, como ser humano, funciona, como isso ocorre no nosso cérebro. Eu acho muito fenomenal isso, né? Vamos ver outras coisas aqui. Aí o livro ele coloca as principais. Eu vou falar de outras coisas. Eu coloquei o medo, mas tem a raiva, tem a ansiedade, é porque depende de onde o livro foi falando sobre cada assunto. Eu vou falar agora sobre as principais componentes da inteligência emocional. Nós temos aí, são 2 slides falando sobre eles. Eu não vou conseguir destringir sobre todos, mas aqui vocês têm a autoconsciência, que eu já falei para vocês, que é algo muito importante, talvez o mais importante da inteligência emocional, né? Conhece a ti mesmo, né? Nós vamos ter slide falando sobre isso. Tomar decisões. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém tem uma observação? Então, vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, a pessoa que falou assim, quanto ao luto, na realidade não se tem diagnosticado um período preciso para ele, é verdade. Os indígenas mesmo, parece que tem um período de luto que eles são deixados no lugar, na cabana deles, até eles ficarem melhor e poderem sair por conta própria. E eles não forçam a pessoa a sair desse lugar. Então, depende também, é muito cultural, né? Porém, a gente sabe que na vida moderna, ocidental, você passou de uma semana já é doença, né? Você não pode ficar de luto mais de uma semana que o psiquiatra vai lá e vai colocar uma tarja de doença para você. Então, é muito cuidado também para você achar que não tem um tempo determinado, então eu vou ficar nesse estado para sempre, né? Então, acho que aí o livro também ele fala para a gente não cair nessa, de certa forma, né? Então, vamos lá, gente. Tomar decisões, principais componentes da inteligência emocional. Lidar com sentimentos, lidar com atenção, termos empatia com o próximo, uma boa comunicação com o outro, que é uma comunicação assertiva, que não é uma comunicação nem passiva e nem agressiva, é uma comunicação que vai direto ao ponto, fala o que precisa, né? E a intuição também ela é importante. Porém, a intuição, eu vi neurologista falando que, agora foge um pouco do livro, que a intuição ela é importante, porém, ela também tem seu lado meio nefasto, né? Porque, assim, nem tudo que a gente intui é verdade. A intuição, ela pode ser um guia, mas muitas vezes ela suplanta a razão também, né? Então, também tem que tomar um certo cuidado com ela. Mas ela é um fator fundamental na inteligência emocional. Ela pode ser usada um pouco, com equilíbrio, talvez, né? Nós temos aqui outros componentes da inteligência emocional. A autorrevelação, que é assim, você não vai sair falando dos seus sentimentos para todas as pessoas fora de contexto. Então, o livro deixou isso claro também. É bom você se preservar, você tem que falar no momento certo, né? Eu acho que já falei da intuição aqui, eu acabei repetindo. Temos a autoaceitação, as pessoas se aceitarem como elas são, né? Se a pessoa ela é de esquerda, gay, se a pessoa tem um princípio de Tourette, sei lá, estou dando exemplos. Ela tem que aceitar do jeito que ela é para poder seguir adiante, né? Ela tem que se autoaceitar, é um princípio de inteligência emocional. Responsabilidade pessoal, assertividade, dinâmica de grupo, a pessoa poder trabalhar bem em grupo e poder solucionar bem conflitos. Todos esses são princípios da inteligência emocional que são tratados no livro. Eu dei um panorama geral, mas agora eu vou entrar um pouco no prefácio. Ele fala um pouco do Social and Emotional Learning, que é uma forma de ensinar as pessoas a inteligência emocional. Então, ele explica que poderíamos ensinar isso para as crianças desde a pré-escola. Então, assim, reconhecer e classificar com precisão seus sentimentos e como eles os levam a agir. Então, isso é muito interessante a gente aprender isso desde a infância. As empresas também têm usado essa Social and Emotional Learning, né? Ela tem feito isso para promover e desenvolver seus empregados. Gente, uma coisa muito interessante nessa eleição foi que quando eu fui votar, na sala de votação estava escrito assim, inteligência emocional. Quer dizer que acho que é um ginásio onde eu voto.
Então, eu acho que eles já estão dando isso nas escolas. Porque que descobriram? Que muito mais do que ensinar português e matemática, ensinar as pessoas como sentirem as suas emoções é muito mais importante, muitas vezes. Porque nós vivemos um mundo, se você prestar bem atenção, hoje em dia, muito mais feroz do que há 50 anos, no sentido de mercado de trabalho, no sentido de luta mesmo para a sobrevivência. Hoje em dia está muito mais difícil do que 50 anos atrás. A gente vai falar sobre isso. É um fato, isso daí é uma coisa que assim realmente existe. Hoje em dia as pessoas estão muito mais inseguras, né? Porque antigamente você tinha um emprego, você ficava lá 50 anos provavelmente, seguia uma carreira. Hoje em dia as pessoas não têm segurança nos seus empregos, né? E as famílias também, infelizmente, estão muito desestruturadas, assim que o livro fala. Não é uma visão minha, é uma visão do livro, né? E aí ele explica também que, assim, na leitura do livro, Daniel Goleman falando no prefácio, né? Isso trouxe alguns mitos sobre a inteligência emocional, inclusive de que a inteligência emocional é responsável por 80% do sucesso das pessoas, o que não é verdade. O que ele fala no livro é que o QI, sim, é responsável por 20% do sucesso, né? Porém, os outros 80% depende de muitos outros fatores, não só da inteligência emocional. Depende da sorte, depende da classe social, depende de outros fatores, e não só da inteligência emocional, né? Então, isso é um dos mitos também. Outra coisa importante que o livro coloca é que, hoje em dia, os CEOs das empresas, ou seja, os presidentes das empresas, são demitidos geralmente por falta de inteligência emocional, muito mais por falta de técnica. Deixa eu ver o chat aqui, alguém falando. Muitas escolas já se trabalham. Temos o programa do Augusto Cury e do Líder em Mim. Eu não conheço. Que legal. Bacana, não sabia. Vamos seguir adiante. Augusto Cury é muito interessante, né, gente? É uma pessoa, um psiquiatra brasileiro que eu gosto muito também. É bem interessante. Um dia a gente lê no nosso clube também. Então, eu vou colocar uma frase do Daniel Goleman. Nós estamos no slide 15, nós estamos no 95, mas eu vou tentar ser prático. A lenta desintegração da vida em comunidade e a necessidade de autoafirmação estão acontecendo paradoxalmente no momento em que as pressões econômicas e sociais estão a exigir maior cooperação e envolvimento entre os indivíduos. Isso é um mal-estar social, gerando um certo desconforto emocional. Mas aí, isso aí é uma constatação, mas a gente vai ver que o próprio autor dá ele não só mostra o problema, como ele dá algumas soluções para a gente com relação a isso, que a gente vive hoje em dia. A gente hoje em dia vive uma desintegração da vida em comunidade. Realmente, as pessoas estão muito isoladas, né? Você vê que... mas isoladas não porque elas querem, muitas vezes. Acho que as condições da vida também fizeram assim. Não sei o que vocês acham. Existe isso, é um fato, né? Mas ele vai dar umas soluções depois no final do livro. Voltando para a questão da emocionalidade das pessoas, Aristóteles falou uma coisa importante. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. É uma coisa universal, atemporal, né, gente? É uma coisa assim, é muito fácil se zangar, realmente. Quem nunca, né, se zangou com outras, mas não que isso seja eu acho que não seja uma total falha de caráter, mas a gente não deve deixar a ira nos controlar, né, de alguma forma. A gente tem que ter um certo desconforto, mas não a ponto disso nos capturar, né? Então, qualquer pessoa pode sair do sério, né? Qualquer pessoa. Então, nós temos aqui o padre com sua ênfase nos seus... Mas ele aqui ele não está falhando emocionalmente, mas tem aquela parte que ele dá um tapa na fiel, não sei se vocês viram isso. Ou seja, até o Papa já entre aspas, pecou. É muito engraçado como a gente qualquer pessoa, não tem pessoas que não possam cair. A questão é só saber qual é o seu limite, né? Às vezes você está muito estressado e aí você acaba devolvendo
devolvendo alguma coisa que não seria prudente devolver, né? Então, aqui a gente também o Will Smith, né, que bateu na... Hã? Oi, Tabata. Aqui nós temos o Will Smith dando um tapa no... Eu esqueci o nome dele, né? Lá no Oscar. Will Smith era uma figura exemplar. Deixa eu colocar só no mudo aqui alguém. Ah, tá certo. Então, gente, aqui nós temos então duas figuras que exemplares para muita gente e que, entre aspas, nem falharam. Aí tem até aquela coisa, será que o Smith falhou em bater no cara? Assim, conforme o livro não fala, mas conforme as ideias do livro, eu acho que o Smith falhou sim, né? Ele não teria que ter batido na outra pessoa aqui. Deixa eu colocar no mudo. Ah, peraí. Consegui ativar o mudo de algumas pessoas. Então, aqui, eu estou no prefácio ainda, mas a gente vai seguir adiante. O livro ele é muito interessante, que ele é dividido em 5 partes, né? Sendo que a terceira parte é a mais importante, porque a parte 1 e a parte 2 vai falar da parte de arquitetura do cérebro, vai tratar sobre essa parte da amígdala cortical, do hipocampo, do neocórtex, como isso é da parte emocional e da parte racional. E a parte 3 vai tratar de casos práticos, praticamente, e a 4 e 5 vai dar sequência a isso. Então, depois você olhando os slides, vocês podem ver muito mais conteúdo. Eu estou passando por cima para a gente seguir mais adiante. Então, para que servem as emoções? Conforme o livro, a emoção é uma agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente ou excitado, gama de tendências para agir, por isso chama emoção, porque no latim emoção significa ação, né? E o E significa afastar-se. Então, é aquela situação, você se move para atacar ou você se afasta. A emoção significa isso. Ele é muito mais do que sentimento, né? Porque sentimento, por exemplo, eu tenho um sentimento de ira, mas aí tem a emoção da ira, é algo que é muito mais forte do que o sentimento, entendeu? A emoção ela é muito mais forte do que o sentimento. E aí o livro trata também de outros conceitos, que estados de espírito, temperamentos, distúrbios das emoções também, como depressão clínica, ansiedade, são outros conceitos que o livro também deixa claro, né? Se vocês quiserem, o livro ele dá... Porque estado de espírito é assim, eu estou irado, né? Mas eu não estou com a emoção da ira, eu estou irado, já é um estado de espírito, né? Ele dura bem mais que a emoção. Então, é interessante vocês verem esses conceitos que são mais amplos também. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, legal. A gente já colocou as pessoas no mudo aqui. Legal, Tabata, obrigado. E aqui nós vamos seguir com as emoções, o que eu falei para vocês da origem da palavra da emoção, né? As emoções nos orientam diante de um impasse e quando temos de tomar providências importantes demais para que sejam deixadas a cargo unicamente do intelecto. Ou seja, a emoção ela é importante, mas mais importante do que isso é o que você vai fazer com ela, né? Então, você teve a emoção, captura a emoção, recebeu a emoção, é isso que o livro explica, a inteligência emocional fica aí. Recebe a emoção, bem, estou sentindo alguma coisa, o que eu faço com isso, né? Porque todos nós somos propícios a várias emoções, vários sentimentos, várias emoções, muitas delas tóxicas, entre aspas, muitas delas destrutivas, né? Inveja, por exemplo, se você sente inveja, o que você vai fazer com isso? Então, muita gente põe a inveja em prática, né? Faz mal para o próximo. Tem gente que não, bem, eu tive uma inveja, bem, eu estou errado, né? Vou rever meus conceitos, vou tentar chegar de outra forma, de forma a não prejudicar meu semelhante. Então, isso é muito importante, né? O que você faz com a emoção. Não reagir de pronto, porque a parte emocional é agir de pronto, porém a parte racional, por isso que elas têm que trabalhar em conjunto, a parte racional e a parte emocional, nunca só uma. Tem gente que também prioriza só a racional, o que não é interessante também. Por quê? Porque sem as emoções, a gente não tem sabor na vida, né? As emoções é o que dá o gosto da vida, né?
Então, você não pode eximir as emoções totalmente. Você tem que ser equilibrado, ter as emoções, mas saber usar isso embaixo da razão. Porque quando você também usa a razão embaixo da emoção, você corre o risco de você fazer aquilo que nós falamos já, aquele conceito que nós usamos no começo da apresentação, que é a racionalização. A racionalização é isso, é a parte emocional, usar a parte racional a favor de justificar a sua emoção, desde ser o contrário. Então, eu acho que a gente corre o risco quando você deixa a razão embaixo da emoção. Agora, quando você deixa a emoção embaixo da razão, acho que não é questão de equilibrar, né? Você tem muito mais assertividade aí, eu acho que é na sua vida, né? Aí o livro coloca que a denominação Homo sapiens, né, a nossa espécie, ela é enganosa. Por quê? Porque nós não somos só seres pensantes, né? Apesar de sermos os mais pensantes das espécies do mundo. Porque a emoção, ela ainda pesa muito. Ela pesa muito para a nossa sobrevivência. Então, então o livro coloca essa expressão Homo sapiens como equivocada, né? Aqui eu coloquei aqui o que cada sentimento, o que cada emoção faz no corpo, no organismo, né? A raiva, não só nas mãos, mas nos pés, né? Para poder fugir, e dá uma ênfase nessas partes. O medo também dá uma atenção também nos músculos e na perna, na questão de ameaça. A felicidade inibe os sentimentos negativos e favorece o aumento de energia constante, né? Existe felicidade que não é legal? Não diria felicidade, eu diria assim, tipo, um entusiasmo que não favorece o indivíduo. Existe, né? Existem pessoas que vão muito no oba-oba e perde a racionalidade também. Existe também. Aqui nós temos como funciona a mente emocional e na verdade é um esboço, né? Porque nós sabemos que é muito mais do que isso. Então você vê aqui na parte de cima as partes integrantes do cérebro emocional, que começa com a amígdala, mas você tem o hipotálamo, você tem o hipocampo, tá vendo? São outras partes também que ajudam na parte emocional. A parte racional, ela está concentrada na parte da frente do cérebro, que é a parte que a nossa espécie desenvolveu mais do que as outras. Porém, um cachorro também tem, um macaco também tem, porém, répteis, como eu falei para vocês, e vamos dizer assim, espécies, entre aspas, inferiores, tem essa parte do neocórtex, também chamado de pré-frontal, mesmo menos desenvolvida, né? Tá dando para entender direitinho, porque essa parte é muito é muito assim de figura, né, assim do cérebro. Eu não sei se dá para entender muito bem, né? Então aqui fala um pouco do córtex pré-frontal, que nos deu essa vantagem intelectual sobre as outras espécies. Então, a vantagem para a sobrevivência deve ser a capacidade do neocórtex de criar estratégias, planejar a longo prazo e outros artifícios mentais que as outras espécies não têm, como decidir se você vai querer votar no Lula, se você vai querer votar no Bolsonaro. Um macaco não vai conseguir fazer isso, né? Ele vai conseguir decidir outras coisas, né? Mais simples, porque ele não tem a parte do córtex pré-frontal tão desenvolvido como a gente. E aí você tem, falando mais sobre isso, o córtex pré-frontal foi fundamental na relação de mãe e filho, né? Espécies que não têm o neocórtex carecem de afeção materna, né? A gente já falou muito dos répteis, né? É isso mesmo. Tem réptil que não está nem aí para o filho, né? Simplesmente assim, enquanto os mamíferos são considerados seres mais amáveis, né? É, Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo instinto de proteção da mãe, dos pais com relação aos filhos. Isso é muito interessante. Então, mas também podemos exibir uma gama muito maior de reações às nossas emoções. A gente tem as emoções, a gente vai poder reagir de diversas formas com relação a elas. Coisa que um cachorro não. Um cachorro tem raiva, ele vai ter raiva de você, ele vai rosnar. Então, nós seres humanos, não. Você não vai com a cara de alguém, você não vai rosnar para a pessoa, né? Isso aí é muito animal, né? Você chegar por exemplo, chega
chega lá para alguém que você não gosta e começa a rosnar, assim, tipo, não, você vai pensar bem, você vai conversar, né? Você pode não ir com a cara da pessoa, mas você não vai expor isso de uma forma tão direta, né? E isso é uma notoriedade do córtex pré-frontal. E aí tem uma coisa muito legal que eu quero conversar com vocês, que é a respeito do sequestro neural, né? O que é o sequestro neural? É como se fosse uma emergência que o cérebro tem, que ele dá o governo para a parte emocional totalmente. Por exemplo, é, você está conversando com alguém, alguém citou um assunto que te pinica. Aquilo lá já é aquilo lá ali acaba gerando todo um circuito no seu cérebro de emergência. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que são temas tabus, que você conversa com a pessoa só falta agarrar no seu pescoço, você nem falou direito do assunto. Por que que isso acontece? Porque existe um sequestro neural. A pessoa provavelmente ela tem um problema com relação a esse assunto, com relação a coisas do passado que fez ela sofrer. Então ela não quer falar sobre aquilo. E você fala e vem todo um pensamento, uma sequência de pensamentos na cabeça da pessoa, às vezes que nem é verdade. Você fala, nossa, como que a pessoa ligou uma coisa à outra que não existe? Isso é um sequestro neural, né? Isso acontece na nossa espécie também. E aí o livro ele dá um exemplo do assassinato das executivas. O que foi esse assassinato das executivas? Tinha uma pessoa, um criminoso, que ele amarrava suas vítimas e roubava os pertences da casa das pessoas, né? Vocês leram o livro, vocês devem ter visto essa parte. Ele roubava as pessoas e saía tal e partia para outra. Ele falou que ia ser o último roubo dele. Mas o que aconteceu? Ele amarrou, ele encontrou duas pessoas, ele não contava que as pessoas estavam lá, inclusive ele achou que a pessoa não estava na casa, e as pessoas estavam. Ele amarrou essas pessoas, essas duas executivas, né? E aí uma das executivas falou para ele assim: eu vou falar para a polícia que você nos roubou. E foi esse ponto para ele pirar a cabeça. Tipo, ele já pensou que ia ser preso, e aí ele matou elas. Quer dizer, uma ação impensada dessa executiva, dele ter ficado quietinha, né, gente? Ela foi abrir o bico ali e criou todo um sequestro neural na cabeça do criminoso que as matou, né? Então, isso aí foi consequência de um sequestro neural que o livro trata, né? Que ele matou as duas meninas com medo delas entregarem ele para a polícia. No fim, ele foi descoberto do mesmo jeito. Então, é um sequestro neural. É, nem todos os sequestros neurais límbicos são aflitivos. Pode haver risada ou alegria explosiva. Você está conversando com alguém, você fez uma piada lá, kkkk, todo mundo começa a dar risada, né? E então existe essa risada também, que é um sequestro. De repente a pessoa começa a rir. Tem gente que ri em velório, gente, e começa a rir. É um sequestro neural, a pessoa não consegue parar de rir, né? Isso existe. Então, isso acontece, isso faz parte da natureza humana, sequestros neurais, né? E isso não é trauma propriamente, a gente vai falar dos traumas também, que é parecido. O que eu falei para vocês, sem as emoções, os contatos, a vida fica insosso, mas não só a vida, né? Os contatos entre as pessoas. Imagina você não sentir nenhum pingo, assim, de, de emoções, muitas vezes até negativas com outras pessoas, mas assim, pouca, né? Nossa, você vê seu vizinho, aí você sente um pouquinho de inveja, você vê o filho dele, ai que gracinha, quer dizer, a emoção dá um lado, esse peso emocional que a vida exige, né? E tudo isso é propiciado pela amígdala cortical, que ela funciona como memória emocional também, né? A vida sem essa amígdala não tem o menor sentido, né? Você tem pessoas que têm essa amígdala removida por acidente e que a vida delas ficaram sem sentido nenhum, que as pessoas ficaram praticamente pareciam psicopatas, mas na verdade não eram. Assim, elas não eram maldosas, mas elas eram insossas, assim, elas não davam alegria às coisas que fazia. Então, a amígdala cortical ela é muito importante, né? É, Isso acontece de pessoas, parece que aconteceu de pessoas terem a amígdala removida, né?
conseguiram sobreviver e aí conseguiram viver uma vida sem emoção. É muito triste. Podem procurar, depois a gente pode conversar a respeito. Então, as lágrimas também são propiciadas por essa amígdala cortical, né? O funcionamento da amígdala e sua interação com o neocórtex estão no centro da inteligência emocional. Então, as duas trabalham em conjunto para propiciar. Isso tudo é tratado no capítulo do sequestro emocional, não que tem a ver. Então, é tudo um conjunto. A amígdala e o neocórtex, elas conversam entre si para propiciar o melhor para o indivíduo. A amígdala vai perguntar, a amígdala é primitiva, ela vai perguntar, essa é alguma coisa que eu odeio? Isso me fere? Alguma coisa que temo? Se sim, a amígdala reage imediatamente como um rastilho de neurônios, mandando uma mensagem de emergência para todas as partes do cérebro, fazendo uma reação de lutar ou fugir. Então, é automático. Sendo automático, as nossas emoções têm uma mente própria, muitas vezes, que nos prejudica. É isso que acontece. Nós vamos falar agora do hipocampo. O hipocampo, ele é uma parte do cérebro que fica ali embaixo da amígdala. Se vocês podem ver ali. Ela fica junto da amígdala, muitas vezes ela meio que intercambia com a amígdala ali. Né? Enquanto a amígdala está ali em laranja, o hipocampo está ali em vermelho. Deixa eu deixar o pessoal entrar aqui, o Gerson. O hipocampo, ele trata dessa questão do registro das partes perceptivas, né? E ela funciona como se fosse uma memória emocional. Então, por exemplo, a amígdala, ela solta uma resposta e aí ela compara com o que ela tem no hipocampo. Ela lembra do que aconteceu, e depois nós vamos ver no trauma, ela vê com coisas do passado, como que ela reagiu emocionalmente com aquilo, e ela pode reagir da mesma forma. Então, o hipocampo lembra os fatos puros. A amígdala retém o saber emocional que os acompanha. O hipocampo também ele é crucial no reconhecimento do rosto, mas é a amígdala que diz que você, na realidade, não gosta dele. E é ali no hipocampo que a gente tem as lembranças indeléveis. Então, os traumas, muitas vezes, podem estar gravados no próprio hipocampo, que são essas... às vezes não tem cura, gente. Existe trauma que não tem cura. Alguns traumas podem ser trabalhados, alguns não. Então, existem lembranças indeléveis, a pessoa foi estuprada, sei lá. Então, isso cria uma fratura muito, muito grande, inclusive neurologicamente. E a pessoa precisa trabalhar muito para poder sanar o que aconteceu com ela. Isso me fez lembrar dois bons filmes, não sei se vocês já assistiram, que é o Lado Bom da Vida e o Perfume de Mulher. O Lado Bom da Vida, não sei se algum de vocês já assistiram, o Bradley Cooper, ele ouve uma música e aí, com isso, toda uma reação em cadeia vem, ele começa a quebrar as coisas. Por quê? Porque ele lembra do momento que a mulher dele traiu ele. Não é essa, não é a... Esqueci o nome dela agora. Não é essa artista que está do lado dele, ela é a que vai ficar com ele depois. A mulher dele traiu ele com outro e estava tocando uma música na hora. Então, quando ele ouve essa música, todo um pensamento vem à tona. Então, isso é muito interessante e é trabalhado nesses dois filmes, né? Como uma música pode levar a pessoa à lembrança entre aspas, da cornice dela, para ela poder soltar todo um sentimento de raiva, de frustração, e isso é muito interessante. Esse filme da direita é o Perfume de Mulher, que foi protagonizado pelo Al Pacino, que ele dança espetacularmente com a mulher, porque ele sente o perfume dela, parece que alguma coisa assim. E aí ele dança muito bem, quer dizer, como que a memória afetiva no hipocampo e na amígdala pode propiciar sentimentos, assim, reações tão inusitadas, né? Agora nós vamos... Tudo certo, pessoal? 1 hora já, né? Nós estamos... Eu vou tentar ser sucinto, né? Porque a gente tem que ter um tempinho ainda de meia hora para ver o que vocês acharam do livro. Ó, falando um pouco do trauma de infância.
Quando um elemento-chave de uma situação presente é semelhante àquele do passado, pode-se dizer que se casam, podendo gerar seu alerta de emergência. É isso, gente. Aconteceu alguma coisa parecida com o que aconteceu quando eu era criança. Aí vai desencadear uma emergência no cérebro para poder lutar contra aquilo. Né? O próprio cérebro ele tem essa questão de sobrevivência. Então quando ele fala esse caso, é que sim, são memórias no hipocampo que o amígdala vai procurar, né? E vai casar aquilo com o momento presente. Então ele vai responder muitas vezes de forma obsoleta, né? Muitas vezes o trauma é isso, né? Porque se não fosse obsoleta não seria trauma. E a pessoa vai responder de uma forma não assertiva, né? Conforme a realidade, né? É muito estranho isso. Nós temos nossa espécie ainda tem esses traumas de infância, né? Então, esses rudimentares erros emocionais baseiam-se no sentimento anterior ao pensamento. A pessoa, muitas vezes, ela sente antes de pensar. Aqui nós falamos um pouco da parceria do sistema límbico, né, que é o hipocampo e a amígdala, com o neocórtex, que é o pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro. Então, existe uma parceria entre essas duas partes do nosso cérebro para poder equilibrar as nossas decisões, né? Os sequestros emocionais envolvem duas dinâmicas, o disparo da amígdala e não ativação dos processos neocorticais. Então, ou acontece uma coisa ou outra. Ou acontece o disparo da amígdala, né? Ou então não é ativado os processos neocorticais, a parte da frente. E aí acontece todo um sequestro emocional, né? Porque aí o que está acontecendo é que só a parte emocional está sendo processado, enquanto a razão está sendo deixada de lado. O cérebro emocional está tão envolvido no raciocínio quanto um cérebro pensante. Nosso desempenho na vida é determinado tanto pelo QI quanto pelo QE. Então, quer dizer, não é que você, hoje em dia, pelo estudo, o QE é mais importante que o QI, de jeito nenhum. As duas coisas são importantes, né? O livro deixa isso bem claro. Existe uma complementaridade aí, não é uma oposição também, gente. Não é aquela coisa assim, ou emoção ou razão. Não. São duas coisas que devem trabalhar juntos no nosso cérebro. É uma complementaridade, né? Isso também ficou bem claro no livro. Agora, depois dessa parte, nós temos essa segunda, que ele trata da natureza da inteligência emocional propriamente dita. Então, a pessoa pode ser muito brilhante, porém falhar emocionalmente. Isso pode acontecer, a pessoa é brilhante. Bukowski, por exemplo, apesar dele ter um perfil de escritor, né? Porém, é uma pessoa brilhante, raciocínio muito perfeito, porém bebe pra caramba, xinga os outros, né? Então, isso pode acontecer, né? Uma coisa também não depende da outra. A pessoa pode ser brilhante intelectualmente e emocionalmente não. Como eu falei para vocês, o QI contribui com cerca de 20% de sucesso, isso já foi provado, porém os 80% restantes não são da parte emocional, isso não ficou provado. Toda essa 80% ficam por conta de outras variáveis, inclusive a inteligência emocional, porque aí você entra a classe social do indivíduo, a sorte. Então, é um mito que o livro também fala que aconteceu depois que ele publicou esse livro, das pessoas acharem que a parte emocional era muito mais importante do que a parte intelectual, o que não é o que ele não falou, né? A inteligência emocional, então, gente, aqui nós temos uma definição, é a capacidade de criar motivações para si próprio, é a melhor definição encontrada, o próprio livro coloca, existe várias, né? É a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, e de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Aqui você vê você vê um resumo da inteligência emocional. Você tem que ser empático, você tem que ser autoconfiante, usar a razão, você tem que criar motivação para si próprio, quer dizer, não depender dos outros, persistir num objetivo apesar dos percalços, tá vendo? São várias virtudes, vamos dizer assim, tudo dentro de um contexto, né?
Então, e a inteligência emocional, ela é uma vantagem extra no local de trabalho atualmente. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, elas andam mais aturdidas com as coisas, né? Então, hoje em dia, quando um funcionário ele tem uma inteligência emocional mais aprimorada, ela é mais valorizada. Tudo certo? Então, inteligência emocional e destino. As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e de se sentirem eficientes em sua vida, dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade. Batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de pensamento. Aqui nós temos aqui a divisão de duas inteligências dentro da inteligência emocional, que é a inteligência interpessoal e a intrapessoal, né? Lembra que eu falei para vocês no início? Que na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, ele dividia lá em 8 inteligências. Duas era a inteligência emocional, que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal, o próprio nome diz inter, que é entre as pessoas, né, que tem a ver com comunicação, tem a ver com liderança, tem a capacidade de manter relações, conservar amigos e de resolver conflitos, é tudo a ver com o externo. E a inteligência intrapessoal, ela é uma inteligência voltada para dentro, autoconhecimento, capacidade de formar um modelo preciso verídico de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida. E aí você tem, de novo, os 5 pilares da inteligência emocional. O livro é bem recorrente nesses 5 pilares, que é conhecer as próprias emoções. Aqui você tem o autoconhecimento. E aí você tendo o autoconhecimento, como você lida com essas emoções? É o que eu falei para vocês. Tem a emoção primeiro, e depois como eu vou reagir a essas emoções. Então, o livro nunca coloca que sentir emoções é errado, de jeito nenhum. O importante é como você vai lidar com ela, com as emoções, né? E como você vai motivar-se na vida e reconhecer também essas emoções nos outros. Por quê? Por questão de empatia, para você poder ajudá-las. E isso lidar com relacionamentos. Isso é bem interessante, bem recorrente no livro. Não estranhe se eu escrever isso de novo, porque eu acho que eu já escrevi e é bem recorrente no livro, acho que umas 3 vezes. O cérebro é admiravelmente flexível, em constante aprendizagem, graças a Deus, né, gente? Mal dizer. O cérebro, ele é uma ferramenta que, assim, já foi provado que na infância e na adolescência ela é muito plástica, ou seja, ela pode mudar muito. Então, por exemplo, uma criança que aprendeu o alemão, ela vai para outro país, aprende inglês, ela vai para outro, aprende alemão, se você levar, o cérebro é muito plástico nessa idade. E quanto mais velha você vai ficando, menos plástico vai ficando, porém ainda existe uma flexibilidade ainda. Essa flexibilidade ela é mantida. É assim, em grau menor, claro, né? E o cérebro também está em constante aprendizagem, ou seja, pessoas que pensam de alguma forma agora podem pensar diferente daqui a 10 anos. Isso, de certa forma, pode parecer um pouco amedrontador, porém é um alívio, porque eu posso ser diferente daqui a 10 anos, eu posso corrigir meus erros, o que eu considero de erros, né? Posso trabalhar minha inteligência emocional, posso, né, aprender coisas novas, então isso é muito, muito legal, né? O QI e inteligência emocional não é o que eu falei, de novo, né? O QI e inteligência emocional não são capacidades que se opõem, elas são diferentes, porém elas se complementam, né? Vamos seguir adiante. Nós temos aí o Conhece-te a ti mesmo, ele trata, quando eu coloco essa parte aqui de cima, às vezes é um capítulo do livro. Então, esse capítulo ele é grande e ele coloca bastante ênfase em conhecer a você mesmo, inclusive para você lidar com as emoções. Então, o Conhece-te a ti mesmo é a pedra fundamental da inteligência emocional. Você conhecer a si mesmo também é conhecido como metacognição, que você pode que aqui o conhece a ti mesmo muitas vezes é tratado como você, não sei se vocês ouviram falar sobre meditação. Meditação é você se conhecer, você para e aí você observa os seus pensamentos, você vê o que está se passando aqui, e você está parado e os pensamentos vêm.
Então, isso é uma forma de conhecer a si mesmo, porque existem padrões no nosso cérebro assim, que se você parar para pensar, às vezes não é seu de fato, às vezes é um padrão, às vezes você está numa sintonia e o seu cérebro está funcionando naquela sintonia de rádio, vamos dizer assim, um modo de dizer. Então você tem que parar para pensar e pensar, será que é dessa forma que eu quero que o meu cérebro funcione? Então conhecer a si mesmo, olhar para dentro, a meditação ela propicia fazer isso. Não é à toa que a meditação ela também ajuda na ativação do neocórtex. Não sei se vocês sabem, já fizeram estudo. O neocórtex é bastante ativado quando você faz meditação. Meditação é uma das formas de você conhecer a si mesmo. Outra forma de você conhecer a si mesmo é você escrever sobre os seus sentimentos, né? Então, existem várias formas de você se conhecer. Então, essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outras, como o controle emocional. A autoconsciência significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos. É você ter uma atenção não reativa e não julgadora dos estados interiores. É isso que a meditação também faz. Você para e você não reage ao que vem na sua cabeça, não julga o que você está pensando, apenas analisa. Isso é uma forma de te ajudar no autoconhecimento, né? Como eu falei, é uma aptidão fundamental da inteligência emocional. O livro, nesse capítulo, ele trata de duas coisas que acontecem nas pessoas: a somatização e a doença psicossomática, que são coisas diferentes. Né? Enquanto a somatização é uma dor emocional que se expressa através de uma dor física, a doença psicossomática, ela é uma doença emocional que causa realmente uma doença física, ou seja, ela é autêntica, não é uma percepção, é uma coisa que realmente a pessoa está sentindo porque ela somatizou tanto que virou uma doença psicossomática. Então, são dois conceitos interessantes também tratados no livro. Aí aqui nós temos, se você consegue colocar em palavras o que está sentindo, o sentimento fica sob seu controle. Outra forma de autoconhecimento, você escrever o que pensa, né? E aí você consegue ter um maior controle sobre os pensamentos. Então, não é só questão de artística, mas também de cura, de análise, de um monte de coisa para você se conhecer, né? É, grande parte da vida emocional é inconsciente, gente. A gente pensa que a gente é consciente, porém, se você meditar, você vai ver que muitas coisas que você pensa não é porque você pensa, é porque já é um costume, é um vício da sua mente. Então, é isso que é interessante, que a gente tem que se perceber. Será que às vezes a gente não está agindo por impulso mesmo, sem pensar no que pensamos? Então fica aí o questionamento. Por isso que essa frase é tão famosa, né? Conhece-te a ti mesmo, que inclusive é um redundismo, né? Quem conhece, conhecer-te a ti mesmo é duplicado, né? Mas foi a expressão que foi conhecida aí por Sócrates, né? E que depois Freud também nos ajudou a entender o inconsciente, né? Que também faz parte da gente, porém inconscientemente, né? Então, existem dois níveis de emoção, consciente e inconsciente. Hoje em dia, a gente sabe que existe essa parte inconsciente. Então, ser capaz de. Então, a autoconsciência emocional é a base deste aspecto da inteligência emocional. Ser capaz de afastar um estado de espírito negativo, porque você percebe que aquela sintonia não é sua propriamente e você pode mudar se você quiser. Como você muda? Bem, você pode ficar mais calmo meditando, você pode ir no terapeuta, você pode não negar, mas tentar pensar em outras coisas. Então, existe um trabalho que você faz com a autoconsciência, que é muito interessante. Não é à toa que é tão famoso, né? E aí nós temos as pessoas que são escravas da paixão. Gente, está dando para entender direitinho? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, legal, tia. A minha tia também está aqui, gente. Obrigado.
Então, assim, escravos da paixão. Desde a antiguidade, a paixão ela é considerada como doença, vocês sabem, né? Acho que foi Aristóteles que falou de patos, paixão, ela tem o mesmo radical, inclusive. Então, a capacidade de manter o autocontrole, de suportar o turbilhão emocional que o acaso nos impõe e de não se tornar um escravo da paixão é uma virtude, conforme Platão. Precaução e inteligência na condução da própria vida, equilíbrio e sabedoria é o termo que são usados pelos gregos. Pelos cristãos, é usado muito o termo temperança. Então, quando vocês ouvem falar em temperança, essa é a capacidade de manter o autocontrole, né? E aqui, pulando um pouquinho, gente, porque a gente está ainda na metade dos slides, eu queria deixar uma frase da Nessete Bruno que eu achei tão interessante, porque, assim, eu via muito essa frase na TV Cultura, um pouco antes dela morrer. Então, ela falou o seguinte: quem teve o privilégio de viver muito tempo aprende a olhar com serenidade o turbilhão da vida. Porque, assim, muita coisa que acontece na nossa vida, a gente pensa que nós vamos sucumbir, né? Até, assim, pessoalmente, eu mesmo, assim, acho que todo mundo já deve ter tido momentos na vida que fala assim, nossa, o que eu estou passando não é para qualquer um, tenho medo de sucumbir, né? Mas aí, com o tempo, com o amadurecimento da idade, né? Você vai percebendo que você pode passar muito bem por várias coisas e não ser... Você é abalado um pouco, claro, mas você pode vir por outros lados, assim, você não precisa ter se preocupado tanto, né? Então, quem teve o privilégio de viver muito tempo, ou seja, amadurecido, aprende a olhar com serenidade o turbilhão da vida. Essa frase é muito bonita, né? Tudo isso para ensinar a gente não ser escravos dessa paixão, tanto não só paixão de emoções, mas de não ter medo do que nos acontece, enfrentar como verdadeiros guerreiros, vamos dizer assim, né? Ah, legal que vocês estão gostando, tranquilo, legal. Ah lá, não permitir que sentimentos tempestuosos nos arrebatem. Por isso que é interessante a calma, né? Essa arte de manter a tranquilidade é um dom fundamental da vida. Se vocês querem ter uma boa inteligência emocional, então acho que eu acredito que é muito importante a gente trabalhar a temperança, né? Estados desagradáveis, estados desagradáveis por motivos pragmáticos. Ah, tá. Existem pessoas que entram em estados desagradáveis por motivos pragmáticos. Eu vou explicar aqui para vocês. Tem pessoas, por exemplo, o médico, às vezes, que precisa ter um olhar mais pessimista para dar uma notícia a um paciente. Quer dizer, não é um defeito a pessoa olhar um lado mais negativo. Porém, existe profissões que exigem um pouco mais desse lado, né? Tempestuoso, né? Ativistas sociais, por exemplo, precisam gerar um pouco de revolta contra injustiças sociais que acontecem, né? Então, o livro dá um exemplo, diz que não é tão categórico, ele é muito equilibrado nessa parte, ele não é tão preto no branco, né? Ele acredita que tem momentos que realmente a gente precisa desestabilizar um pouco, né? Por exemplo, você tem você é contra uma injustiça e você tá lá com um monte de gente, você não vai protestar sem gritar, né, gente? Assim, assim, qualquer lado que você esteja, você tem um lado meio de revolta, né? Queremos, queremos moradia, né? Então você está ali, você está meio chato, né? Você está ali meio revoltado, porém é algo pragmático, né? Para resolver o seu problema. Então ele não é tão categórico no sentido não se enraiveça, não se não se turbile, né? Não é assim. Ele tem um certo amadurecimento no sentido de entender que existem momentos que você também precisa que exige um pouco de desequilíbrio, entre aspas, né? Então é interessante também. O livro ele deixa isso também aberto. A raiva é o mais intransigente das emoções e também as mais sedutoras, né? Porque a pessoa que está com raiva, ela acha que está com a razão, né? E ela sempre vai arranjar um motivo para fortalecer a raiva dela. E aí muitas pessoas, né, nem todas querem vingança, né? Então, quanto mais combinamos sobre o que nos deixou com raiva, mais bons motivos e justificativas podemos inventar. E para isso basta um gatilho e toda uma raiva vem de repente na pessoa. Então, é isso que acontece na raiva, né?
como eu falei para vocês, às vezes os pensamentos dessas pessoas raivosas podem se fixar na vingança e na represália, indiferentes às consequências, né? O que dá uma falsa ilusão de poder e invulnerabilidade. A pessoa acha que não vai sofrer as consequências de uma raiva inconsequente. E aí o livro, ele dá duas intervenções que você pode... Se você sentir raiva, o livro... Anota aí, pessoal. Ele dá duas intervenções que você pode dar, caso você sinta raiva. A primeira é você afastar do que você, da perto da pessoa, do ambiente que você está ali raivoso, esfriar a cabeça, né? O que ele acha mais prudente. E a outra forma seria a catarse, que seria dar vazão à raiva. Você dá vazão à raiva, o que ele acha que é uma falácia, porque é uma das piores maneiras de esfriar, que acontece geralmente ao contrário. Você infla o estímulo do cérebro, deixando a pessoa com mais raiva ainda. A não ser que você use, canaliza isso, por exemplo, você é um boxeador, né? Se ela está com raiva, você vai lá e soca o boneco, né? Sei lá, se isso vai aliviar. Porém, ele dá mais credibilidade a afastar-se do que dar vazão à raiva. Então, então o conselho de Goleman é o seguinte, ó, não elimine a raiva em si, mas não haja com base nela, né? É muito mais efetivo quando as pessoas primeiro esfriam, ele fala isso no livro, e depois, de uma maneira mais construtiva ou assertiva, enfrenta a outra para acertar a desavença. Depois que um pouco usou a razão, ele afastou, racionalizou aquilo tudo, bem, o que eu vou falar com a pessoa, que tudo, aí ele vai lá e conversa com a pessoa depois de meia hora, por exemplo, e tenta acertar a desavença. É muito mais efetivo do que a pessoa já ir direto, né? Então, ele dá essas dicas também para a gente. Aí ele vai dando com relação a vários sentimentos, ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser, ela tem um grau construtivo e tem um grau destrutivo. Então, ele deixa aqui, ó, nesse parágrafo aqui de baixo, aqui, ó. O problema são as preocupações crônicas exageradas, aquelas que repetem eternamente e nunca se aproximam da solução positiva. Então, assim, isso pode acontecer, a pessoa fica muito preocupada, a preocupação ela é um vício mental, né, gente? E aí a ansiedade ela pode gerar estresse alarmante para a pessoa. Melancolia. Nós falamos do luto, né? Quem falou isso foi o Escola, inclusive, que conversou aqui no chat com a gente. O luto ele é útil. Não devemos dizer que não é útil. A depressão total que não é. Então, mas quem vai julgar isso, né, gente? Também existe um limiar também. O livro fala que a vida social é muito importante no combate à melancolia, né? Muitas pessoas justificam a melancolia, a ruminação, né, dizendo que estão tentando se compreender melhor, né? E, na verdade, estão alimentando os próprios sentimentos de tristeza. Tem gente que dá essa justificativa, não, eu tenho que ficar ruminando aqui, eu tenho que ficar pensando nisso até resolver. E, às vezes, a pessoa só está alimentando o sentimento, né? Vamos ver o que falaram aqui no chat. Quando pedimos para uma pessoa respirar no momento da agitação, é exclusivamente para oxigenar o cérebro e conseguimos pensar com mais clareza. Exatamente, oxigenar. Isso é importante, importantíssimo, viu? A gente fazer uma respiração e aí você solta pela boca, inclusive, tem essa regra também, né? Porque isso também oxigena seu cérebro, dá tempo ao tempo e você consegue fazer melhores sinapses. Isso aí também é provado. Exatamente. E uma imersão passiva na tristeza apenas piora as coisas. Então, você pode ficar triste, só que você não pode ficar nesse lugar comum de achar que tem que ficar lá, entendeu, gente? Por quê? Porque as ideias depressivas são automáticas. Existe todo um grau de associação. Então você vai ficar, primeiro você fica triste, depois você justifica que a tristeza é válida, e aí os dias vão passando, você não quer sair de casa. Quer dizer, uma coisa vai associando a outra, e daqui a pouco você está com depressão. Então, por isso também que nós devemos tomar cuidado com isso. Essa técnica é muito boa para momentos de ansiedade, exatamente, respiração. Isso mesmo. As pessoas que se deprimem facilmente tendem a criar redes muito fortes de associação. É o que eu falei com vocês. Existe sinapses no cérebro que aumentam a melancolia, né?
Então, essa ideia de falar que chorar faz bem, o livro diz que é enganador. Você pode até chorar no dia, né? Mas assim, chorar sempre não. Assim como rir também sempre é desespero, né, gente? Não tem aquela. Chorar também, chorar de tudo é desespero, chorar todo dia, né? Então você chora. Então, assim, teve o luto, eu acho muito válido a pessoa chorar no dia, até uma semana ficar tristinha, mas assim, passou desse tempo, eu acho que a pessoa tem que procurar ajuda, né? E procurar se levantar, né? Ver as vidas por outro ângulo. O livro fala isso, tentar enxergar por outros ângulos. Outra coisa que ajuda a melancolia é o exercício aeróbico. E também ouvi falar muito que é tomar sol, gente, por incrível que pareça, também o tomar sol ajuda você a ficar mais feliz também. Porque o sol, ele tem essa. O sol é alegria, né, gente? É luz, não sei o que acontece. E aí ele explica aqui, o problema de comer demais ou tomar álcool com antídotos, claro, é que facilmente produz um efeito contrário. Quer dizer, você já está triste e vai lá e come demais ou toma álcool. Quer dizer, você tem mais chance ainda de ficar mais triste no dia seguinte, se você criar uma ressaca, né? Então não faça isso, não se afogue nas mágoas no álcool, né? Vamos ver que a Tabata falou, são muitos sentimentos causados pelo emocional abalado, exatamente. E aí, às vezes, a pessoa quer beber, às vezes a pessoa quer ficar de cama. Então, existe toda uma associação de ideias que a melancolia propicia, que a gente tem que ficar atento, né? E aí o livro ele dá um método construtivo para animar o ânimo, que é assim, é um pequeno triunfo ou um pequeno triunfo ou sucesso fácil, enfrentar uma tarefa doméstica muito adiada ou cumprir outro dever. Elevar a autoimagem também, se vestindo bem, se maquiando, se cuidando, passando um creminho, isso é muito importante também, por que pareça. A pessoa tem um autocuidado, você mostra para o seu cérebro que você está se cuidando, que você se ama. Agora, se você se desleixa, né? Nossa, deixa eu tirar. Tem umas canetas aqui, acho que não sei o que aconteceu, que aqui, por exemplo, se eu abaixo, não sei se para vocês aparece, dois risquinhos. Não ligam, não. Então, continuando. Oi? Ah, o sol dá vitamina para o corpo. Exatamente. Vitamina D para melhorar as emoções. Show de bola. E geralmente é o sol mais forte, né? Fiquei sabendo. É esse sol do meio-dia às 2 mesmo. Tem estudo atual falando sobre isso, que não é o sol da manhã, não, é o sol do meio-dia. Aí a Tabata colocou: o sol é o melhor remédio natural. Outra coisa que ajuda também contra a melancolia é ajudar quem necessita. Então, por exemplo, quando eu fiquei um pouco triste, vamos dizer assim, comecei a fazer trabalho voluntário. E você se sente tão bem ajudando os outros. Até hoje, eu me sinto bem fazendo alguns trabalhos voluntários, como esse que eu estou fazendo para vocês. Às vezes eu ando na rua, pego o plástico e coloco no lixo. Às vezes não é eu que joguei, mas eu fico tão feliz. Quer dizer, eu estou ajudando, né? Então, eu acho que isso também ajuda as pessoas a melhorarem. Doação aquece o coração, exatamente. Existe também esse negócio de quando você doa, você recebe, né? Poder transcendente também pode ajudar, ou seja, vamos falar algumas coisas que muitas vezes pessoas não podem não concordar, que é crer em Deus, né? Ou então ter uma figura do universo, ter qualquer figura que transcende essa maquinicidade, essa racionalidade que vivemos no dia a dia aqui, como se fosse muito materialista, né? Então então o poder transcendente também ajuda a pessoa a sair da melancolia. Isso também foi provado. A imperturbabilidade é uma espécie de negação otimista. Tem muitas pessoas que não querem ser perturbadas, né? E isso é uma negação. Você não querer saber do mundo. Tem gente que não quer assistir, não quer ver notícias ruins, né? Não quer assistir jornal porque não quer saber do que está acontecendo de guerra, de pandemia, né? Então, essa é uma negação, que o livro fala que chama de negação otimista. É uma dissociação da realidade, porém positiva. Muitas vezes pode trazer um efeito benéfico, momentâneo, porém eu não acredito que a longo prazo ele é bom para o indivíduo de jeito nenhum, porque a pessoa vai se dissociar da realidade, né? Eu acho que a pessoa está se enganando. Então,
E aí o livro ele trata da aptidão mestre, que a iniciação precoce oferece uma vantagem para a vida inteira. Então, essa questão de você ensinar a inteligência emocional para as pessoas na tenra idade, ela é uma vantagem muito forte, porque as crianças é, estão se formando na infância mesmo, na adolescência. Esse é o período mais crítico do indivíduo, né? Então, é nesse momento que a gente precisa trazer o esclarecimento, né? Ah, ele também traz o controle da impulsividade, né? Que é a raiz de todo o autocontrole emocional. A gente tem impulsos, né? Porque emoção é isso. Emoção é mover, o E, o E da emoção, ele é afastar, né? Emoção, ele é mover, ele é mais para frente, né? Então, você fica naquele impasse, né? Então, a impulsividade está aí na emoção. Então, você ter um autocontrole emocional, ele é a chave do controle emocional. Então, se você recebeu alguma notícia, qualquer que seja ruim, ou uma agressão, alguma coisa, pare, fala assim, amanhã eu respondo. Faz esse teste. Às vezes você não precisa responder na hora, porque a gente tem isso, né? E aí você consegue oxigenar, respira, né? Faz tudo que processa, respira, e dá uma resposta depois. Vocês vão ver como que a resposta vai ser bem diferente, né? Então, é fundamental a capacidade de conter as emoções e, dessa forma, conter o impulso. Adiar a satisfação contribui muito para o potencial intelectual. Também tem isso. Uma coisa é a inteligência emocional também contribui para a parte intelectual, gente. Existe uma colaboração entre elas. Não sei se vocês sabem. Existem pessoas muito inteligentes e que emocionalmente não são boas, vamos dizer assim, mas quando o indivíduo trabalha tanto emocional quanto intelectual, um acaba ajudando o outro. Por exemplo, se a pessoa está bem intelectualmente, ela não tem que se reclamar muito do emocional, né? E quando a pessoa está bem emocionalmente, ela consegue melhor na prova, né? Então existe um conjunto entre as duas ferramentas aí, vamos dizer, né? Mas claro que existem exceções. Existem pessoas muito emocionalmente inteligentes, mas que intelectualmente não são. E, com o contrário, também existe pessoas muito um Einstein, vamos dizer, mas não sabe lidar com a própria vida, né? A ansiedade solapa o intelecto e todos os tipos de desenvolvimento acadêmico. É o que nós acabamos de falar. Às vezes a pessoa precisa ter uma certa inteligência emocional e a ansiedade ela vem aí para solapar o intelecto e acaba influenciando o desempenho acadêmico, né? Acaba fazendo a pessoa ir pior na prova. Então, o livro coloca dois tipos de indivíduos. É, aqueles que a ansiedade realmente prejudica o desempenho acadêmico, e também aqueles que acabam saindo bem apesar da tensão, ou talvez até por causa dela. Ah, eu tenho uma prova para estudar, aí vou lá, estudo, 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 mas uma ansiedade assim, positiva, né? E passo, porque eu estudei tanto com aquela ansiedade que me fez bem. Mas existe uma ansiedade que solapa, é você ver até que ponto essa ansiedade está te prejudicando ou não. Você precisa canalizar, né, suas emoções. Os escritores conseguem fazer isso muito bem, porque os escritores, se vocês perceberem, eles não são muito exemplos de pessoas emocionalmente equilibradas, né, gente? Muitos dos escritores não são. Porém, eles canalizam isso nas suas vocações criativas, né? E acaba sendo algo positivo, porque você está canalizando aquilo que seria negativo e criando. A arte tem esse poder, né? Então, é algo que acaba revertendo a benefício dele. Vamos ver aqui o que o chat falou. Ah, o controle emocional está ligado a vivências. Exatamente, nós temos uma inteligência, uma memória que a gente pode usar, inclusive, nas ações recentes, né? A busca de conhecimento interior, de escolhas, exatamente. E isso é importante, a gente ter recursos, né? Você ter algo que você viveu e que você pode viver agora, pode usar em momentos que acontecer de novo, porém tomando cuidado de não ser um sequestro emocional, né? Aí ele vem aqui a importância do bom humor, do riso, parece ajudar as pessoas a pensar com mais largueza e a fazer associações de forma mais livre, percebendo relações de outro modo. E aí fizeram um estudo, pessoal, aí descobriram que as pessoas que assistiram um vídeo de humor, eles resolviam com mais facilidade um quebra-cabeça, propiciou uma solução criativa. Então, o estado de espírito negativo prejudica a memória.
E as emoções descontroladas tolhem o intelecto. Porém, a esperança e o otimismo dão vantagens ao indivíduo, né? Não só a risada, mas assim a esperança, o otimismo. Então, aqui nós vamos falar aqui da força do otimismo, né? Porque a esperança é uma forma de otimismo, né, gente? Porque você pode achar que tudo está a perder, mas aí se você tem esperança, né? A esperança já é própria o tudo certo, pessoal? Estou ouvindo uma vozinha aí. Tudo certo? Então é isso, vamos continuar. Nós estamos quase terminando, porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Então, o otimismo ele é muito importante para cuidar da depressão, né? Ele aqui, ó, o otimismo como esperança significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo, apesar dos reveses e das frustrações. O otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, da desesperança ou depressão. O otimismo ele dá dividendos à vida. Já o otimismo demasiado, ingênuo, pode ser desastroso, tá vendo? Até o otimismo tem um lado meio perigoso. Se você for um otimista exagerado, você pode ser meio ingênuo, né? Achar que tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai dar certo, a gente tem que ser realista, né? Então, assim, os otimistas veem um fracasso como devido a algo que pode ser mudado. Acho que aí que está a visão a forma como ele encara as coisas, não como uma ingenuidade. Pode dar errado? Pode. Não existe garantia de nada nessa vida, né? Porém, se der errado, o que eu posso fazer para mudar, para fazer diferente numa próxima vez? Né? O que eu posso aprender com isso? Né? Então, os otimistas tendem a reagir ativa e esperançosamente, formulando um plano de ação, como eu posso agir, né? Ou buscando ajuda, né? Até mesmo aconselhamento. Então, eu acho que aí que está o otimismo positivo, vamos dizer. Ah, aqui, ó, falando aqui que tem pesquisa que a gratidão eleva a longevidade e a felicidade. A gratidão ela é muito importante, viu? Inclusive, a gratidão ela é uma forma de você entrar num estado de amplidão. Não sei se você sabia, quando você está agradecendo, você não está. Quando você se lamenta, você entra na parte de pouco. Quando você está agradecendo, você está ampliando seus horizontes. Você está recebendo mais do universo, né? Existe essa teoria também. Saber aceitar uma rejeição com graça é essencial a todos os tipos de vendas. Quem é vendedor sabe disso. Por exemplo, quem é vendedor de seguro sabe que vai receber muito mais não do que sim, né? E pode achar que isso é desencorajante. Porém, assim, se você saber trabalhar, ó, eu já sei que eu vou receber não, não eu já tenho, você vai adiante e como eu consigo o sim, né? Se você trabalha com venda. Então, o vendedor, ele precisa ser otimista desse lado, né? Eu acho que o otimismo ajuda muito até em vendas. Então, aqui, não preciso nem explicar para vocês, né? O otimismo é um traço de inteligência emocional, não um otimismo ingênuo, que nem eu falei para vocês, porque existe um otimismo tóxico, né? Mas o otimismo, de forma geral, ele é muito importante. Enquanto a atitude mental do pessimista conduz ao desespero, a do otimista gera esperança. As pessoas que têm senso de autoeficácia se recuperam de fracassos, abordam as coisas mais em termos de como lidar com elas, do que se preocupando com o que se pode dar errado. É o que eu falei para vocês. Como vão lidar com a situação é mais importante do que se preocupar se vai dar errado ou não. Agora eu vou entrar num assunto que se chama fluxo, que é a forma mais interessante de você motivar uma criança. Porque, assim, você pode dar promessas para uma pessoa ou criar medo. Porém, nada delas é tão vantajoso quanto o fluxo. O que é um fluxo? É quando a pessoa entra naquele estado de fluidez a ponto de fazer aquilo com gosto. Então, a pessoa acaba tendo um máximo desempenho ou indo além dos limites, mas de uma forma lúdica. O fluxo, ele é um estado de autoabandono que é o oposto da ruminação e da preocupação. A pessoa se concentra tanto no que está fazendo que perde toda a autoconsciência, mas isso não é ruim, porque ela deixa de lado as pequenas preocupações. Dessa forma, as pessoas se tornam desprendidas e o que as motiva é o puro prazer do ato em si. Então, vocês já viram um pintor? Um pintor, ele não deve pintar para vender, já ouviu falar isso?
Ele deve pintar porque ele gosta, e aí vender é consequência. Então, isso também faz parte da inteligência emocional. É você encontrar aquilo que te faz entrar em fluxo, porque isso vai te dar energia para você seguir adiante, né? E aí, sendo bem breve no slide, que eu quero ver a opinião de vocês tão logo, as pessoas que se acham empenhadas em atividades que prendem e mantêm em esforço a sua atenção, o seu cérebro se acalma. Isso que é gostoso. É uma coisa que você faz sem sofrer. Então, por isso que é importante entrar em fluxo. Eu acho que é uma das principais, é uma grande novidade ultimamente na inteligência emocional. A gente encontrar atividades que a gente entra em fluxo. Por exemplo, eu fiz esses slides para a gente e eu entrei em fluxo, por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. Então, quando você entra em fluxo, você faz por prazer, o tempo passa, e você gosta, e aí você faz, entendeu? É diferente. Você não tem uma recompensa para receber depois, ou então você não tem alguém te ameaçando, faz os slides aí, senão você vai, sei lá, não tem uma represália ou então uma recompensa. É algo porque eu gosto, é um fluxo, é algo que funciona. Simplesmente eu sentar no teclado aqui, ler e colocar as coisas nos slides para passar para vocês. Então, isso entrar em fluxo é uma coisa muito motivadora, que pode motivar as pessoas muito mais do que o medo e que a recompensa. E o livro deixa isso bem claro. A empatia também é muito importante. Nossa, é uma coisa tão importante na inteligência emocional, que faz parte da inteligência interpessoal, né? Entre pessoas. Porque vocês sabem que a maior parte da comunicação não está nas palavras, mas sim no jeito que você olha na pessoa, na forma como a pessoa se expressa, como você se expressa, está na parte emocional mesmo. A grande 90% da mensagem é não verbal. É muito mais do que palavras. Por exemplo, você pode estar perto de um cachorro e você pode xingar o cachorro de uma forma mais amável possível que ele vai vir para você. Ou seja, a parte é engraçado como a comunicação ela é muito mais não verbal, por incrível que pareça. Agora você pode estar admirando uma pessoa e você falar ríspida com ela. Ela não vai te atender. Então, esse também é uma coisa muito legal que eu vi no livro. Deixa eu ver aqui o que falaram no chat. Justamente, trabalhar com o que gosta acaba sendo um prazer e recebemos por isso. Que maravilha, hoje eu me sinto assim. Que bom. Eu também já fiz muita coisa que eu não gostava totalmente, viu? Só para ter uma recompensa, um salário no final do mês ou para não ser despedido. É isso que geralmente as pessoas fazem, né? Eu acho que nós precisamos aprender um pouco a descobrir aquilo que a gente entra em fluxo, aquilo que a gente faz por prazer mesmo. A gente faz porque gosta, né? E aí a gente vai receber recompensas maiores, eu acredito nisso, né? Atualmente eu acredito nisso. Aí, falando um pouco de empatia, outra recomendação de filme que eu achei muito bom, que teve indicações ao Oscar, né? Que é Eutônia, porque assim o livro ele tem uma complexidade tamanha, porque assim é a vida da Toni Harding, que foi uma patinadora profissional lá nos Estados Unidos, né? O que aconteceu? O guarda-costas dela, querendo ajudar a Tônia, ele bate no joelho da concorrente dela, que eu não lembro o nome dela agora. Bate, porém ele não conta nada para ninguém, todo mundo pensa que aconteceu por acaso, né? E aí esse guarda-costas, ele não tinha inteligência emocional, mas assim, ele acaba contando pro moço no banheiro, pro amigo, e aí isso teve uma repercussão tão grande, porque isso foi espalhado de uma forma tão grande, porque as pessoas têm empatia pelas que sofreram. E claro que a Tônia sofreu com isso, porque ela já sofreu preconceito por várias coisas, e o filme mostra que ela não tinha consciência do que aconteceu, porém, porque o guarda-costas fez isso com a concorrente dela, ela acabou saindo muito perdendo. Ela acabou perdendo muito com isso. Acabando até ser proibida de patinar, coisa que ela amava. Mas o livro ele trata de muitas coisas emocionais também. Ele trata de a mãe batia nela quando ela era criança, então ela aprendeu a apanhar. Então, quando ela casou, ela achava que apanhar era normal. Ela apanhava do marido porque ela achava que ela tinha culpa. Então, o filme ele é muito rico emocionalmente. Se vocês puderem assistir, assistam. Eu super recomendo. Vamos ver aqui no chat. O próximo livro do clube é o Ikigai,
Eu também quero, eu estou muito interessado em ler esse livro também. Vamos seguir adiante. Eu acredito que a gente consegue fazer um resumido aqui. As coisas importantes para viver em sociedade, gente: calma, autocontrole, empatia, né? Voltar-se às outras quando se encontram em dificuldade, ou seja, você tem que ser uma pessoa que você pode não conseguir, mas você tem que ser uma pessoa luz nesse mundo, né? Eu acho que a gente não está aqui à toa para ser só, querer que só que as pessoas nos vejam, a gente também tem que ajudar as outras. Acho que o que a gente puder ajudar as outras, a gente deve estar aí para aí sim. Se a gente não tiver ao nosso alcance, a gente fala, não está no meu alcance, mas eu sei quem, sei lá, né? E eu acho que está aí a arte de viver em sociedade, é como se fosse uma dança. Os relacionamentos são como danças, né? Alguns parceiros são dominantes, outros são mais passivos, né? O importante é que a gente seja assertivo, mais do que dominante ou passivo. A gente tem que ser uma pessoa assertiva. Vamos ver o que falar no chat. Quando vejo o chat, eu gosto de ver. Estou buscando o meu. Leitura vai ser assertiva. Legal. Esse livro vai ser bem legal, o Ikigai. E a energia de um bom orador é canalizada para provocar emoções na plateia. O arrasto emocional é a essência do poder de influenciar pessoas. Gente, é tão lindo quando você encontra uma pessoa que fala com propriedade, né? Que falam assim, com emoção também, porque ele vive aquilo. Quando eu fui ver a palestra daquele padre lá, o Júlio Lancelotti, gente, ele usa muita emoção, assim, e é muito verdadeiro. Então, ele tem um arrasto emocional muito grande, uma eloquência muito grande. É muito bonito ouvi-lo falar, sabe? Então, você sabe quando um bom orador, quando ele consegue provocar as emoções na plateia. Gente, eu tô em muito pouca parte do livro, mas eu gostaria que vocês. Porque o livro vai falar de casamento, o livro vai falar das fendas conjugais, se vocês quiserem ler depois. Como resolver essas fendas conjugais? Fala o que acontece. A inundação no casamento, inundação é quando existe um sequestro emocional de tal forma que você fica em crise o tempo inteiro. Uma coisa gera a outra. O cônjuge, ele ele xinga e o outro, ou ele despreza o outro, e aí o outro fica irritado, fica separado, e aí fica com a amante, ou seja, uma coisa vai gerando a outra. A inundação é um sequestro emocional que vai gerando várias crises no casamento. E aí o livro ele coloca formas de você quebrar um pouco isso, que é a empatia, você ter calma no relacionamento. Se vocês lerem umas slides, vocês vão gostar muito. Quem é casado aqui, tem relacionamentos conflitantes, podem, se quiserem, seguir um pouco os slides. Aí ele também fala que a pior maneira de motivar alguém é chamar alguém de idiota e incompetente, porque aí você deixa o sujeito na defensiva. Se você falar dos defeitos da pessoa assim direto, a pessoa vai ficar tão na defensiva que ela não vai te dar ouvidos. Então, o que que ele fala para você contornar a situação? Ele dá uma sugestão de você dar um feedback em forma de sugestão, né? Não ser uma crítica direta, mas sim uma sugestão. Você fazer isso cara a cara com a pessoa em particular e você entender que as pessoas têm limitações e você tem que ser sensível e empático para com as pessoas. Aí ele fala, inclusive, também da emoção, como as emoções influenciam na recuperação das pessoas, nas clínicas, ou então no prejuízo delas, né? Por exemplo, as pessoas com... Vocês sabem que existem sentimentos que geram doenças sérias, né? A raiva e a depressão, ela aumenta o risco de doenças cardíacas, né? É, Você trabalhar demais também, você viver sob pressão também. E o pessimismo leva à depressão também, que por sua vez interfere com resistência no sistema imunológico a tumores e infecções. Você vê como que é grave os nossos sentimentos. Os pessimistas fumam mais e fazem menos exercícios, porque eles não vê justificativa muito bem na vida, então eles não vê muito por que lutar, né? Então eles fazem menos exercício, sim, menos exercício físico. O isolamento social duplica a possibilidade de contrairmos doença, e os relacionamentos negativos têm um alto custo para a gente.
Então, assim, ele explica as discussões conjugais lá dos slides anteriores, ele explica como isso afeta no nosso sistema imunológico, inclusive. E aí ele explica na ajuda psicoterápica, e o desabafo é um bom remédio para você, apesar dele falar para a gente não ficar muito no ciclo de ficar reclamando, ou tudo, um desabafo tem um certo benefício, sim, né? Mas aí você desabafa com pessoas certas, né? Com um amigo melhor, com um psicólogo, né? Acho que melhor do que você ficar falando ao ar ou com pessoas que não estão tão preocupadas com você assim, né? Ele explica para uma medicina que envolva as pessoas, né? O ambiente é muito importante, o ambiente que a gente vive, como os pais são referências, sim, de como nós vamos ser na vida, isso ele deixa bem claro. É, e aí ele fala do reaprendizado emocional. Nós temos uma certa flexibilidade no cérebro, nós podemos reaprender as coisas, ou seja, nós não temos algo muito definido. Por exemplo, temperamento não é destino. Tem gente que fala assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não é bem assim. A gente pode muito bem aprender na vida. Então, os padrões emocionais podem ser, sim, mudados, apesar de haver uma genética no temperamento, né? E essa grande plasticidade do cérebro, ela ocorre muitas vezes mais na infância, mas quando a pessoa é adulta e um pouco mais velha, ela também pode acontecer. A pessoa que é mais velha é mais complicado, né, gente? A pessoa é mais idosa, para mudar é mais difícil, porém, não é impossível. Se a pessoa tiver consciência e quiser, ela pode. É, né? É isso que fala esses últimos slides aqui. E aí ele fala da alfabetização emocional. Quanto custa o alfabetismo emocional? O autor fala do aumento do uso de drogas, né, e um sentimento de mal-estar social atualmente. O uso de drogas ele coloca como algo mais prejudicial hoje em dia do que depressão e ansiedade, por exemplo. Tanto que ele deixa um capítulo enorme para falar sobre drogas e álcool. E aí você vê e ele também dá certos antídotos para os problemas da modernidade. Então, você vê, depressão, ele sugere que você ensina as crianças enxergar de outras formas, né? Existem distúrbios de alimentação que também você pode aprender a lidar com seus sentimentos de melhor forma, porque o que é o distúrbio de alimentação? É aquele padrão que a mídia nos coloca, né? Da mulher magra, e aí as meninas querem seguir aquele exemplo a qualquer custo. E aí elas param de comer. Então você tem que trabalhar o emocional da pessoa para falar, não, se ser gordinha também é normal, né? E ele trata também de evasão escolar. Como eu falei, ele tem um capítulo só falando de vícios, né? Então, se você tem pessoa na família que tem coisas de vícios, esse capítulo é muito interessante. Vale a pena dar uma olhada, né? E ele deixa uma prevenção para tudo. Existe uma prevenção para tudo. Primeiro, eu até ri na hora que eu li, deixar de ser pobre. Como assim, Douglas, deixar de ser pobre? Como que eu vou? Porque assim, vamos convenhamos, né, gente? Grande parte das mazelas do mundo tem a ver um pouco com a pobreza, né? Infelizmente. Eu acho que a pobreza ela gera marginalidade, gera. Você pode enxergar de outra forma, claro, porém, se você for rico, é melhor para você lidar com a vida, né? Você tem melhores médicos, melhores psicólogos. Então, o livro ele dá uma prevenção para tudo, uma cativante sociabilidade, você ter amigos, você ter autoconfiança, persistência, visão otimista, intervir cedo na vida, não se sentir culpado o tempo inteiro, apesar de se sentir responsável, que tem diferença, né? Você se sentir culpado e se sentir responsável pelas coisas, né? Quando você se sente responsável, você pode mudar, mas você não é culpado pelo aquilo, você é responsável no sentido de ação, né? Eu acho que é muito interessante a gente entender isso também. Então é isso, pessoal. Agora termino com uma frase do Erasmo de Roterdã. A principal esperança de um país está na educação adequada de sua juventude, porque conforme a gente viu, é na juventude que entorta o pepino, né? É na juventude que o cérebro está mais propício a fazer mudanças. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado.
Aí a gente tem mais uns 10, no máximo uns 15 minutos, para ver o que vocês gostaram, né? O que vocês têm para falar dos slides, do livro, se vocês discordam, se vocês concordam, porque esses pensamentos não são meus, né? São do livro, né? Deixa eu ver um pouco o chat aqui. Vocês já podem, se vocês quiserem, vocês podem abrir os áudios de vocês. Eu vou, eu vou ler um pouco aqui o chat. Inteligência é amar para fazer seu amor, seu voo e não gaiola. Legal. Fazer a técnica do sanduíche. Elogie, aponte as dificuldades e depois sugira caminhos de melhoria ou conduza com o que a pessoa busque. Interessante, é. Desabafo é legal para quem tem a habilidade de fazer escuta sensível. Assim, se desabafar com qualquer um, não compensa. Às vezes é melhor ficar calado mesmo, viu? Devemos escutar para a abundância e não para a escassez. Exato, também concordo. Então, vamos lá, gente. Alguém quer falar? Nós estamos terminando já a nossa palestra aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, além do Escola 15, que eu não sei o seu nome, mas pode se apresentar se quiser. Eu gostaria de saber o que vocês acham da. Oi, meu, Oi, no- meu nome é Ana Simone. oi, Eu, Simone. eu sou uma paraense, passando um tempo aqui na Bahia. Eu vim passear na Bahia e resolvi morar. Fiquei encantada pelo local e tô aqui. Por isso que eu estou dizendo, olha como é bom, né? Quando a gente gosta do que faz, a gente passa a ter férias remuneradas. É a primeira vez que dá certo de eu participar, porque eu nunca lembrava a data, sempre esquecia, mas hoje eu faltei aula de ginástica para poder participar. Que legal, Simone. E gostei muito, você é muito inteligente, seus slides foram assim, muito ricos. Eu tinha lido esse livro já fazia alguns anos, eu acho que logo que bastante tempo, né? Porque quando eu comecei a entender que as emoções elas são fundamentais para a gente ter sucesso profissional e lidar com isso dentro do contexto escolar, eu comecei a buscar esse conhecimento, aí foi que eu cheguei no autor, né? E agora eu dei uma relida rápido nele, e eu concordo quase tudo que ele está, algumas coisinhas que eu discordo, até eu acho por algumas vivências pessoais, que eu acho que porque, na verdade, quando a gente fala de emoções, de cérebro, de aprendizagem, nada é cartilha de bolo para Não, todos, né? também Então, concordo. tem algumas pessoas que são de uma forma, outro de outro, mas, no geral, é isso, é realmente a gente se manter positivo, tentarmos ser gratos. Eu faço tratamento por causa de alguns lutos, assim, na sequência. É um dos fatores que eu não voto no Bolsonaro, porque eu perdi familiares por causa do Covid, né? Uhum. E, e aí, entre outros, mas não veio ao caso. É, as aprendizagens me trouxeram, sobre estado depressivo, alguns conhecimentos. E isso eu trouxe para tudo, levando para a escola, meditação, yoga, são conhecimentos assim muito tranquilo e muito assertivo. Dibrar os pensamentos quando a gente quer ser invadido por coisas negativas, tentem vislumbrar os momentos de maior felicidade que você Isso. teve, aquilo que te dá prazer, tentar encontrar realmente o ikigai da gente. O que eu estou nesta vida? Para que eu estou aqui? Para que a nossa existência ela tenha valor. Nós temos duas mortes, quer dizer, eu considero que a gente tem duas mortes. Uhum. Uma, quando o nosso corpo ele ele vai parar as suas funções, e a outra é quando o nosso nome deixa de ser citado aqui nessa terra. Sim. E como é que eu vou querer que ele seja citado? Então, hoje eu vivo muito assim, em busca disso, né? Do que a gente faz em vida, de dizer uma mensagem
esqueci agora o filme, o que a gente faz em vida ecoa por toda a eternidade. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o outro, tem que ter empatia, tem que viver em equilíbrio com a natureza, ter essa Sim. responsabilidade social, ambiental. Então, tudo isso faz com que a gente viva melhor, se tranquilize mais e controle as emoções. Vou dar agora deixar os outros falarem, que eu falo muito. Legal, Simone. Obrigado, viu? Seja bem-vinda para assistir os próximos encontros da gente. É Ah, sempre, não vou perder mais nenhum, viu? é sempre a primeira quinta, é sempre a primeira quinta do mês, viu? Hum. Então, por exemplo, o próximo parece que vai ser dia 3 de novembro, se eu não me engano. Então, é sempre a primeira quinta. Então, não tem erro. Eu sempre deixo 19 horas, mas assim, eu posso até fazer uma enquete no grupo, porque assim, tem gente que pode estar trabalhando, né? E eu penso muito nisso, às vezes de mudar para 8 horas, eu não sei se as pessoas assistiriam mais também, né? Ou deixar, por exemplo, num domingo, aí as pessoas também teriam mais chance de assistir, porque tem muita gente que faz pós, muita gente conversou comigo que estuda à noite, né? Não tem essa É flexibilidade. verdade, querida, até porque às vezes domingo as pessoas acabam não tendo muita opção à noite, faz programa durante o dia, é interessante, né? Colocar para Sim, ver a maioria. Boa podemos sugestão. estudar. É. Durante esse ano fica sendo assim ainda, mas é uma opção sim. Legal. Eu vou então passar a palavra para outra pessoa, deixa eu ver o chat também. Agora é um discurso? Thomas, você quer falar alguma coisa, Thomas? O Thomas é suíço. Ele está no Brasil agora, não é, Thomas? Thomas? Acho que ele não quis falar. Alguém quer mais falar? Podemos, Eu então tem. Oi. queria dar uma palavrinha rápida. É, Gostei bastante da palestra. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Tabata Luz. Eu sou empreendedora digital na área de imobiliária e advocacia. E como hobby, eu trabalho na parte de espiritualidade, filosofia e psicologia. E, novamente, assim, eu acho que a palestra foi fantástica. Eu sei que no momento não estava sendo gravada, então reforço que a ideia de falar para o Douglas o quanto ele foi muito preciso, sabe? Preparou o material com todo carinho, material excelente. E Obrigado. eu estou emocionada, tá? Para falar a verdade, assim, eu tinha coisas para falar, mas eu realmente estou muito emocionada com a palestra, porque, particularmente, ela mexeu muito diretamente comigo. Eu já havia feito leitura do livro, né, Inteligência Emocional, alguns anos atrás, e uma semana antes da gente entrar agora em reunião, eu ouvi o audiolivro, mas não prestei tanta atenção. E hoje voltou muitas coisas, assim, como insights, momentos presentes, momentos passados que vivi nessa palestra. Então, realmente eu estou emocionada aqui. E para não ficar mais emocionada e para ficar tão dramático, eu passo a bola para outra pessoa, mas a única coisa que eu tenho para falar é gratidão mesmo. E obrigada, é isso. Muito obrigado, Tabata, muito obrigado. Você também é fenomenal, viu? A sua divulgação, a sua participação lá no grupo. É, realmente, assim, eu não quero que o grupo fique focado na minha pessoa. Eu acredito que tem pessoas que podem dar palestra aqui. A Tabata é uma pessoa fenomenal que ajuda muito. E estamos aí, abertos e crescendo aí com ideias, né? Alguém quer mais falar? Oi, Oi. tá, meu nome é Cirlei, sou tia do Douglas e a palestra estava excelente. Eu tenho assistido algumas, não são todas, mas a didática, o modo como que você apresentou de uma forma mais leve, eu amei essa palestra, sabe? E estou levando para a vida algumas coisas que talvez não tivesse me destacado, como você falou, né? Amanhã eu respondo, é uma coisa que eu vou levar isso para a vida, porque eu sou muito ansiosa, né? E essa ansiedade faz realmente a gente ficar naquele looping e quer responder na hora, né? Uhum. Eu gostei demais. Fiquei um pouco na dúvida, né, na palestra que você deu,
sobre aquele o sequestro neural e o trauma. Porque, assim, para mim, os dois eram a mesma coisa. Se alguém te fala alguma coisa, te dá aquele sequestro, te leva para algum lugar. E o trauma, para mim, também seria a mesma coisa, mas você falou que não, né? Como eu não tive Não. a oportunidade de ler o livro, eu estou vendo só agora, mas depois eu gostaria de discutir isso com você. Tirando isso, estava excelente, excelente, está de parabéns. Obrigado, Não tia. só a palestra, como o grupo também, eu tenho que destacar a presença da Tabata. Eu não sou muito presente, mas eu vejo a presença, o grupo está fantástico. Ô, tia, muito obrigado, viu? A gente pode conversar mais a respeito. O livro trata como questão diferente, sim, viu? Mas se eu falar agora, acho que demora mais uns 5 minutos. Mas posso conversar com você, sim. O livro ele trata como questão diferente, porque o trauma, ele não, o trauma é algo que a pessoa aprendeu, é diferente. O sequestro emocional é algo que a pessoa não é um porque não é um trauma. O que não é um trauma é um sequestro. É algo que a emoção é capturada de tal forma que ela reage de uma forma. O trauma não. O trauma, ele existe uma razão de ser. Entendeu? Existe uma questão anterior que faz com que você aja daquela forma. Você viveu alguma coisa no passado para que você viva agora. O sequestro emocional, não. Você simplesmente, a sua função neurológica já é daquela forma. Tá. O trauma precisa precisa ter uma coisa muito traumática para a pessoa agir daquela forma, entendeu? Tá certo, tá certo. Legal, tia. Muito obrigado. Você também é uma companheirona. Agradeço muito. A gente pode encerrar daqui a pouco. Tem mais uma última pessoa que queira falar? Dar o seu parecer, fazer uma observação. A gente conseguiu fazer em 2 horas, certinho, praticamente. Eu entrei 7h10, né, gravando, né? A gente acaba agora, ou então alguém pode falar também. Eu agradeço a todos que participaram. Eu acredito que realmente os slides foram os melhores agora, assim, tipo, até pela minha experiência com um grupo, realmente foi. Quem quiser um slide muito assim rico, eu acredito que esse eu peguei bastante informação, eu não tirei muita informação, deixei os 95 slides mesmo, não fiz muito corte. E consegui falar no momento certo. Cortei algumas coisas, claro, na hora de falar no final, mas assim, a ideia geral eu consegui passar. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todos. Deixa eu ver no chat se alguém quer falar. Ah, Tabata está agradecendo. Muito obrigado. Então, assim, pessoal, boa noite. Eu agradeço a todos novamente. E aí a gente se vê, então, em novembro, então, com o livro Ikigai. Eu vou passar as coisas tudo no livro, no grupo, aliás. O dia, né? O livro, qual que é de fato, o Ikigai do Ken. Porque existem vários livros do Ikigai, né? E a gente vê certinho, então. Combinado, então, em novembro a gente se vê, então. Muito obrigado a todos. Ótima noite, viu? Boa noite a todos. Boa noite, beijo. Noite. Obrigadão. Obrigada. Boa noite, pessoal. Luz e paz. Tchau, tchau. Boa noite.